dando uma esmiuçada para a gente, quem é que pode ser responsabilizado pelos atos de injúria racial, racismo? Como é quem que pode realmente responder por isso? Bom, qualquer pessoa pode cometer, né, esses atos e pode ser responsabilizado criminalmente, incluindo aqueles colegas de trabalho, principalmente colegas aquelas de trabalho. brincadeiras pejorativas, principalmente essas que são, inclusive, elas nego de alma branca, nego mandioca. Inclusive essas brincadeiras é uma forma que a gente tem de evitar, porque quando a gente abre essa lacuna, a gente dá espaço para que se propague ainda mais. Certo. Né? Ou seja, se a pessoa aceita a brincadeira, ok. Se ele entra no embalo, vai brincar ali com a turma íntima, não é caracterizado como injúria ou como racismo. No caso, se ela aceita, tem que ferir a honra dele ali, ferir a honra subjetiva dele ali. Agora também, se alguém testemunhar uma roda de brincadeira, assunto, brincadeiras como essa, com a pessoa, de repente ela se sente intimidada, e aí tem que entrar no meio da brincadeira, e alguém que está observando aquilo perceber, ele pode denunciar também. Exatamente. Exatamente isso aí. Até porque às vezes a pessoa, é o empregado, né? Às vezes vem a parte, às vezes até do próprio patrão, alguém que seja superior, um gerente, alguma coisa assim. Um colega de trabalho, às vezes está no nível mais alto, fala aquilo, a pessoa com medo de perder o emprego, entra na brincadeira por educação, mas na verdade ele está sendo ferido, entendeu? A gente tem acompanhado, aqui nós, na UNIC, nós temos aqui uma campanha institucional também, nós temos uma parceria com a Rádio Senado, que observa alguns desses pontos que é caracterizado como racismo, como injúria racial, por exemplo, da cor do pecado, que antigamente era um termo romântico, um termo bonito que se usava, inclusive teve até uma novela cujo título era Da Cor do Pecado, que a Thaís Araújo fazia o personagem, tal como uma morena bonita. E aí hoje tem uma orientação de que isso não tem nada a ver, que isso é puro racismo, puro preconceito. Né? E a gente, ô neguinho, vem cá, tem um neguinho da Beija-Flor. Quer dizer, determinadas tratativas, de acordo com a cultura local, não é muito visto como racismo, na visão de vocês. Como é que vocês veem isso? Ô, nego Chico, vem cá, faça lá em casa. Como é que vocês veem? Antigamente, posso dizer que antigamente não se tinha tanto, como eu posso dizer, não era tão evidente como está hoje. As pessoas cometerem ou falarem sobre isso, igual você mesmo disse, antigamente tinha a cor do pecado, chamava de neguinho, nem só no racismo, até também nos preconceitos no geral, como a gordofobia. Antigamente tinha muita brincadeira com as pessoas assim, mas e até com aquela loira também antigamente. Porém, hoje em dia isso é praticamente inaceitável. Acredito que vai passando a atualização, a modernização, a cultura também vai mudando um pouquinho. As orientações, né? As orientações, a percepção assim, também das pessoas. Mas vão se conscientizando e vão tendo informações na qual não tinha, eram negros no assunto, parecia ser normal. Inclusive nós temos que tomar bem cuidado, porque aqui no nosso estado, nós somos um estado onde nós tivemos escravos, onde tivemos pessoas que são enraizadas, são pessoas da nossa história, faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. É importante lembrarmos que tem que conscientizar sim, e que o racismo existe sim, e as pessoas não têm que ficar achando que é meigo e que é um apelidozinho e que é engraçadinho, e isso não é uma forma de ser engraçado. E ainda bem, né, que hoje em dia está isso bem mais evidente. Diante dos encontros, vocês já saíram conversando com a comunidade, ou a partir de agora vocês vão... A partir de agora. Né? O ponto de partida começa aqui com a entrevista, né? E logo após nós iremos dar continuidade, porque esse projeto ele é uma extensão. Então, os próximos períodos, se nós queremos dar continuidade, e aí ele vai só cada vez ampliando para a comunidade. Certo. Fazer palestra também em escolas também. Levar o conhecimento que realmente muita gente, mas a maioria das pessoas não tem ideia, na verdade, do que acontece na prática. E é o engraçado, porque assim,
até você começar a entender isso aqui, até para nós acadêmicos, que se fala tanto, mas quando você vai pegar a mão na massa mesmo, quando você vai entender das leis, entender do projeto, entender do assunto, teor, você vê a magnitude do quanto nós estamos leigos nesse assunto ainda, né? É importante falar sobre isso aí. E tem uma coisa importante que eu quero também, assim, ressaltar aqui, é que é o engraçado porque a gente tem um hábito de não chamarmos a pessoa pelo nome, né? Nós temos o hábito de, ou porque já vem com aquele apelido. E aí vai passando-se o tempo. Só que hoje tem que tomar cuidado em relação a isso aí. E, olha, eu, por exemplo, eu sou testemunha de uma época em que as pessoas, e aí sim a gente sentia, olha só, a gente sentia que aquela forma da pessoa se expressar era preconceituosa. E não era como ninguém, aquele preto, não é um preto, não. Ela falava, fulano de tal, aquele, um senhor, um sujeito de cor, quer dizer, eu acho assim bem agressivo esse tipo de colocação toda a vida, desde moleque, desde garoto, quando eu vi alguém referir a uma pessoa negra desta forma, e eu inconscientemente, uma pessoa de cor, aquilo para mim era uma coisa muito estranha. Alguém tem cor, né? Quer dizer, na cabeça de uma criança, de um garoto de 13, 12, 13 anos, escutar aquilo era uma frase, se chamasse, não, aquele neguinho da lá, é o negro João e tal, era mais comum você ouvir, mas quando falava era um sujeito de cor, aí realmente só um preconceito. Bom, qual a diferença entre racismo e injúria racial? Isso é muito importante o nosso ouvinte entender um pouquinho qual a diferença dessas duas situações. Bom, vamos lá. Como eu falei mais cedo, o racismo ele atinge um grupo de colegiado de pessoas, né? Ou seja, mais de uma pessoa que está sofrendo aquele ataque ali. E a injúria racial é destinada exclusivamente a uma pessoa. Diretamente. A população tem um costume assim, de confundir esses dois, né? Pois é. E deixa pra lá, né? Tem mais essa questão, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas hoje em dia, eles são basicamente equiparados um ao outro. Antigamente tinha essa distinção entre apenas ser mais brando e outro não. Hoje em dia está bem equiparado. Mas a grande diferença mesmo é que o racismo é destinado a um colegiado de pessoas, a um grupo de pessoas, e a injúria racial é destinada a uma só pessoa. Agora tem uma questão também que é complicada para a gente poder encerrar o que nós temos ocorrido, mas é uma questão que aconteceu agora recentemente, essa semana, um jogo de futebol lá no sul, em Ponta Grossa, do Paraná, entre o time do Operário e o time do América Mineiro. E dois jogadores do Operário lá do Paraná, que é uma região, um estado do nosso país onde predomina a raça branca, mas tinha jogadores negros que foram agredidos verbalmente e acusaram um jogador do time do América de racismo. E tanto é que logo após o jogo, esse jogador foi preso, continuou preso, né? Depois vai pagar a fiança, vai sair e tal. Mas assim, não houve nenhuma prova cabal ali que garante que eles cometeram racismo. E aí tem essa questão, como comprovar, como provar que a pessoa foi vítima de racismo. Até porque a corda só arrebenta do lado mais fraco. Aqui nós estamos tratando de gente famosa que está na televisão, mas aquele senhorzinho, uma senhorinha que trabalha como empregado doméstico ou empregada doméstica, que trabalha no setor de limpeza de uma determinada empresa, enfim, pessoas realmente trabalhadoras, mas que estão lá na ponta. Como é que ele faz para poder provar que realmente foi vítima de racismo? Nesse caso aí é complicado, né? Porque digamos que está apenas as duas pessoas em um determinado lugar e a outra vai e injúria a outra lá, pratica uma injúria contra a outra. Né? Como que essa pessoa vai comprovar que sofreu ali um racismo ou uma injúria? É complicado, porque nesses casos tinha que se ter pelo menos uma gravação ali
Nós não temos o costume de gravar a conversa com outras pessoas. Não tem. A gente não tem esse Não, costume. esse Big Brother que existe hoje também ainda mais fácil, né? Mas a gravação e através de testemunhas também, que também não é todos os casos que vai ter alguém ali testemunhando, mas isso é complicadíssimo. É complicado. Mas isso também não pode você se sentir intimidado ou inibido de não estar procurando os órgãos competentes para estar, nem que não seja diretamente provado, mas você ouve uma voz, ouve algo a ser falado. Existe a denúncia ali, né? Existe uma denúncia e que possa as pessoas não sentir medo, porque ser coagido de alguma forma, nem que seja, não vai dar em nada. Claro que vai dar em alguma coisa. Né? Só de você falar, se você já vai, né? O importante é que não pode se calar. Não pode. Existe forma. E outra coisa, a inteligência policial dá para perceber quando a pessoa realmente está falando a verdade. Sim, com certeza. Gente, eu quero agradecer a vocês. A gente que agradece demais. Um prazer, um privilégio. Por trazer esse tema tão importante aqui para a gente debater com os nossos ouvintes. E sucesso nessa empreitada de vocês aí, que com certeza que se estenda bastante esse projeto. Para que realmente a gente possa conscientizar a população, não só a população negra, mas a toda a sociedade em relação à importância do bom viver e do bem viver, né? As comunidades se conviverem em harmonia, sem racismo, sem agressão. Né? Nós que agradecemos todos os ouvintes, né, que acompanharam nós aí. E também falar assim, que se você sofreu ou você presenciou uma situação de racismo, denuncie, não fique calado, não fique, né? E procure apoio, né? E exerça os seus direitos, com certeza. Tá bom? Maravilha. Nós que agradecemos. Janiele e Alvaniel. Desculpa a minha cabeça. Enfim, muito obrigado. Nós que agradecemos. Do quarto período de Direito aqui da nossa Universidade de Gurupi, a UNIRG, com o projeto de extensão